E aí, Donato? Tudo Deixa eu bem com acertar você? aqui. Tô bem. É isso aí. Nesse feriadão, né? É um feriado bem longo. É, Sejam bem-vindas, Lília, Carol. É isso aí. Pois é, Donato, vamos começar então. A gente aqui valoriza muito o horário, né? Até para valorizar o tempo aí de quem chegou também pontualmente. Pessoal, ótimo. eu estou começando aí uma live. Na verdade, eu estou no meio de uma semana de lives, são 7 lives seguidas durante 7 dias. Cada dia é com um convidado diferente. E hoje, nessa sexta-feira aí de feriado, o nosso convidado de hoje é o Donato. A gente vai falar sobre o organograma radial aplicado às empresas familiares, um assunto bem diferente. É um tipo de organograma de estrutura hierárquica aí que poucas pessoas ouviram falar. Então, é bom trazer um conteúdo diferenciado para vocês se deliciarem, aproveitarem, curtirem. Lembrando que vocês podem ficar à vontade para deixar os comentários de vocês aí, fazer comentários, vai ser um prazer aí responder. Vamos lá, então. Seja muito bem-vinda Ótimo. aí, Liz. Vamos lá, Donato. Quer começar? Obrigado, sim, por nós, por mim, estamos aí. Vamos lá, então. Pode começar aí. O que é o organograma dial? Vamos lá, Donato. Explica aí para as pessoas. Maravilha. O organograma radial é uma forma de demonstrar como Radial, isso. funciona a hierarquia numa empresa, né? A ideia do organograma é como se fosse uma planta baixa da empresa, para que as pessoas que, por exemplo, os funcionários olharem para aquilo e até os clientes, né? Porque tem muitas empresas que têm o seu organograma mais externo, não aqui no Brasil, mas fora, para que você saiba quais são as linhas de comunicação dentro de uma empresa. E quais são os serviços que existem dentro de uma empresa, né? Na verdade, os departamentos que existem dentro de uma empresa. E o organograma, ele até eu fiz um pequeno desenho aqui. O organograma, o pessoal conhece muito nesse estilo aqui, né? Que é o vertical. Esse organograma Vertical. aqui sempre tem quem manda e quem fica embaixo recebendo as ordens, né? Então, é muito interessante que esse organograma, ele tem uma ideia, um conceito familiar. Por quê? Nós temos 3 tipos de relacionamentos, né? Nós nos juntamos de 3 formas. Na família, que é, por exemplo, marido e mulher, e os filhos é compulsório, né? Eles nasceram e acabou, não tem opção, né? Aí nós temos o relacionamento de casal, onde o homem escolhe a mulher e a mulher escolhe o homem. E nós temos o relacionamento de grupos, que é onde onde você escolhe onde vai trabalhar, times de futebol e etc. Acontece que dentro da estrutura familiar, nós temos um organograma, sim. Nós temos o papai, a mamãe e os filhos. Então, nesses 3 tipos de relacionamento, né, o familiar, o relacionamento de casal e o de grupo, nós temos, primeiro na família, uma estrutura que ela é vertical. O pai e a mãe aqui e os filhos abaixo. Isso é uma situação que ocorre. No relacionamento de casal, não. Os dois têm uma troca horizontal e não vertical. Não existe essa história de quem está acima e quem está abaixo. E quando você se relaciona num grupo, tudo é horizontal. Acontece que no grupo nós temos o quê? Nós temos necessidades, então aparecem as funções. E junto com essas funções vem os postos. Então o organograma, ele é uma demonstração de postos e de funções. Ocorre que como nós tivemos a primeira liderança, o nosso exemplo de liderança veio da família, então nós temos muito aquela ideia de que quando nós olhamos para um organograma desse, o vertical, nós, como explica a neurociência, nós espelhamos o nosso relacionamento familiar. Em que quem está aqui em cima manda em todo mundo e todo mundo tem que obedecer e não tem que falar nada contra. E isso, para quem é líder, quando ele incorpora esse conceito, né,
de que eu estou acima de você e você está abaixo de mim, que isso veio da família, tá? Que é uma questão natural. Quando nós incorporamos esse conceito, a liderança, ela fica muito forte, ela fica assim muito, entre aspas, vamos dizer assim, um pouco abusiva, né? Eu mando e você obedece. As empresas que tinham esse sistema de gestão, elas duraram durante muito tempo, né? Só que agora nós temos uma outra realidade. E essa nossa realidade, ela é muito mais baseada em relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis. A ideia do organograma radial, ela não é nova, ela tem a ideia, já faz mais de 10 anos. Inclusive a Receita Federal e o Banco Central do Brasil, eles têm esse tipo de organograma. Qual a ideia dela? Do organograma radial. O organograma radial é mais ou menos isso, mais ou menos não, né? É isso daqui. Em que você tem, aqui no centro, o dono do negócio, o dono da empresa, e a partir dele, ele irradia, tá? Para os outros departamentos. Só que aqui ele se mantém no mesmo plano, não existe essa ideia. Você vê que aqui nós não temos um plano de quem é mais ou quem é menos. Nós temos aqui uma demonstração de funções e de postos, né? Mas aqui, o que acontece? A ideia central do dono do negócio, o que ele faz? Ele expõe a ideia dele para os liderados dele e os liderados compram essa ideia e executam as suas funções. Então, aqui nós temos, aqui eu fiz um desenho, né? Aqui nós temos principalmente, aqui nós começamos com o administrativo, o financeiro, o comercial e a entrega. Isso aqui é um organograma meu, tá? Eu desenhei para aplicar nas consultorias. Porque existe, você pode ter aqui igual a pizza para 8, para 12, para 16, para 20, não importa. O meu sistema é assim. Então você tem aqui o centro e aqui tem 4 departamentos, tá? E esses 4 departamentos têm mais 3 departamentos. Então nós temos aqui 4, no caso seria aqui o presidente, 4 diretores, e cada diretor toma conta de 3 departamentos. Aí depende muito de como é o estilo de cada negócio, de cada empresa. A vantagem disso é que, aproveitando o meu conhecimento sobre as leis sistêmicas, qual foi a minha ideia, a minha sacada com relação ao organograma radial? A vantagem do organograma radial é colocar relacionamento acima de mando. Essa é a ideia. Então aqui, o que acontece? Aqui, ao invés de você trabalhar, aqui eu coloquei aqui, alma do negócio. Aqui, ao invés de você trabalhar o presidente, ou quem é o dono do negócio, o que eu trabalho aqui? Aqui eu trabalho propósito, aqui eu trabalho cultura, aqui eu trabalho diferenciação, e aqui eu também trabalho as relações de network. Então aqui como se fosse a alma da empresa. E o presidente vem não para ser o cara aqui dentro. Ele vem ser aquela pessoa que ele é o guardião da cultura, da alma da empresa. Então, o que acontece? Você torna as pessoas não seus funcionários, seus colaboradores. Você torna as pessoas seus fãs. Porque a ideia é você colocar em cada posto uma pessoa que comprou a alma do negócio, comprou a cultura do negócio, comprou o propósito. Então você tem pessoas mais engajadas. E quando você escreve o que é o propósito da empresa, qual é a cultura da empresa, qual é o estilo de diferenciação, no que nós fazemos, o que nós fazemos que os outros não fazem, quando nós trabalhamos dessa forma, você cria nas pessoas uma ideia, que seria a questão da alma. E as pessoas comprando essa ideia, eles vão executar dentro de cada departamento que eles fazem, eles vão fazer o melhor. Por quê? Porque agora você não tem aqui um presidente que você não sabe o que vai na cabeça dele. Você tem aqui um escrito, é uma declaração do que é o propósito, do que é a cultura, do que é a diferenciação da empresa. Dessa forma, você colocando o presidente como guardião disso, você consegue ter uma gestão equilibrada. Por quê? Você já sabe o que você vai esperar do seu líder,
e você sabe no que você pode cobrar ele. E também, cada diretor já sabe o que tem que fazer, porque, veja, as ações de um diretor, elas têm que corroborarem, elas têm que irem ao encontro da cultura, do propósito, realmente da alma do negócio. Então, dessa forma, Antônio, a gente consegue trabalhar um relacionamento em que as pessoas não são funcionários, eu não tenho que obedecer o meu patrão, não existe isso. Existe uma questão em que você elege aquilo que você se decidiu agregar, estar junto daquilo, que é a cultura da empresa, que é a alma do negócio, e todas as ações de cada colaborador têm que convergir para isso. Então, dessa forma, você não precisa ficar dando ordens para as pessoas. Por exemplo, se dentro da cultura do negócio, por exemplo, o cliente tem razão, vamos dar um exemplo desse, se aparecer algum colaborador tratando mal o cliente, mesmo que o colaborador fale, mas foi por causa disso, aí você chega para o colaborador, você não precisa dar dura nele, você não precisa chamar ele a atenção, você só mostra as regras. E o presidente, sendo o guardião das regras, ele não pode querer mudá-las de uma hora para outra, entendeu? Então, essa ideia que eu utilizo, ela fica mais leve para você poder gerir a empresa. E até transformar ela num negócio autossustentável. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só fazer uma solicitação para vocês. Eu não sei se vai aparecer para você, Donato, eu acho que não. Mas tem um coraçãozinho aí no canto direito inferior. Apertem aí nesse coraçãozinho várias e várias vezes para impulsionar nossa live aí no Instagram. Também tem um envelopinho aí que a gente pode clicar e compartilhar essa live com várias pessoas aí do Instagram. Inclusive, teve umas 3 pessoas que entraram aí, porque eu compartilhei essa live aí. Então, Donato, se tu clicar nesse aviãozinho que aparece aí do lado do ponto de interrogação, você pode compartilhar com quem você quiser. Então, pessoal, e o coraçãozinho aí pode ficar à vontade para apertar várias vezes. Vamos lá, então. É bem legal, quando eu conheci esse tipo de organograma radial, várias coisas vieram na minha cabeça, e principalmente aquela ideia que eu sempre defendi, de que você não tem que ter um chefe numa empresa familiar, você tem que ter um líder, ainda mais numa empresa familiar, onde às vezes o fundador quer que a empresa seja a cara dele. Não é muito por aí. Às vezes é muito difícil de evitar isso, mas a gente tem que chegar ao equilíbrio. E o organograma radial é justamente uma ferramenta muito boa para chegar a esse equilíbrio, para não deixar a empresa tão a cara dele, mas também sem a identidade do fundador, vamos dizer assim, que é bom também a empresa ser um pouco parecida com o fundador, mas não extremamente importante. Então, por isso que eu acho muito importante essa ferramenta aí do organograma radial. Um outro motivo pelo qual eu adoro a ferramenta desse organograma radial, eu falo muito isso para os meus alunos da Fundação Getúlio Vargas e para os meus clientes em consultorias e mentorias, que a gente precisa de chefes, a gente precisa de líderes, principalmente, que envolvam os colaboradores na estratégia da empresa. Já se passou aquela época onde você formava um planejamento estratégico e de cima para baixo você procurava apenas impor, todo mundo praticamente só baixava a cabeça, obedecia e seguia cegamente o líder. Isso já passou. Mas, sim, de vez em quando, em pleno ano de 2020, de vez em quando a gente ainda vê empresas assim. Empresas onde, ao invés de você respeitar o líder, você teme o líder. Então, ser temido não é muito bom. Não é isso, Donato? Sim, e outra que o que você está falando, né, faz com que você tenha que estar em cima, toda hora em cima do liderado, vigiando ele e usando até punições. Isso. Olha, falaram aqui, fizeram uma pergunta aqui, parece que dessa forma torna uma empresa mais unida, seria isso? É isso mesmo, perfeita a sua pergunta, tornaria a empresa mais unida. Fala aí, Donato, está te coçando aí para falar, fica à vontade. Então, você percebe que você olha a empresa, você vê ela um conjunto. E é diferente quando você olha um organograma assim. Você vê coisas abertas, parece que não tem fim lá embaixo.
Então você não consegue observar isso como sendo um conjunto, né? E a vantagem disso é exatamente assim: você começa e termina. E dessa forma, você percebe que é o seguinte: os diretores, eles têm contato direto com o presidente. E aqui não. Aqui, muitas vezes, o pessoal que está aqui, esses 3 diretores, depois tem outros diretores abaixo deles. Por exemplo, o financeiro normalmente fica abaixo, o RH fica abaixo do financeiro, ou às vezes fica abaixo, só o comercial, abaixo do comercial fica às vezes outro departamento, outro diretor. E aqui não. Aqui esse contato não é um contato com o líder, mas é um contato com a alma do negócio. E a vantagem é que quando você for fazer uma transição na empresa, a transição ela não precisa ser tão incisiva. Por quê? Olha uma coisa interessante. Quando você consegue transferir, você tira da cabeça do dono do negócio, do presidente, você consegue tirar da cabeça dele o sonho dele, que era o propósito da empresa dele, o que ele acha que é cultura, que são valores, que ele acha muito importante, missão, visão, valores. Quando você pega a diferenciação, ele fala assim, olha, eu faço bala de goma, mas a minha bala de goma vem com um gostinho de canela, porque minha mãe fazia. Deu para entender? Você pega esse conceito e você transfere isso numa ata, num papel, em que a partir daquilo vira lei. E aí, o presidente da empresa, ele vira o guardião da alma do negócio. Por quê? Porque a alma já está lá, ele só tem que preservá-la. Então, por exemplo, se você for fazer uma transição, na hora que você vai, que o presidente vai sair, olha que interessante, o novo presidente que chega, ele chega não querendo mudar tudo porque ele não pode. Porque ele vai querer mudar a empresa? Não pode. Então, o antigo presidente é que passa o cetro para ele, mas passa o cetro da seguinte forma. Cara, ó, tá aqui. Ele pega um monte de papel e fala assim, ó, isso aqui é o que você tem que cuidar. Então, por exemplo, né, o que acontecia somente nos reinados, né? O reinado terminava. E o reinado não era assim, entrou um novo rei, vou mudar tudo aqui. Não rola. Então existe o quê? Você passa o cedro para a pessoa, ele sabe o que tem, que é uma coisa que já funciona. Veja, já funciona. Aí sim, esse novo presidente, depois que recebe o cedro, depois que ele recebe a empresa, ele tendo reuniões com seus diretores, pode sim, a partir daí, conversando em reuniões, né, de diretoria, estabelecer novos padrões, mas aí eles são aceitos através de votações. E dessa forma, você evita um pouco aquela autocracia, né? Agora que eu sou dono, eu posso mudar o que eu quiser e fazer o que eu quiser. Porque quando um presidente entra numa empresa assim, e vendo isso funcionar, e vendo as relações sendo relações sadias dentro do negócio, ele respeita, e ele vira um defensor dessa alma do negócio. Entendeu? Faz sentido? Faz sentido, sim, com certeza. Dá um alô aí para Tatiane, minha aluna querida aí, firme e forte, né, Tatiane? É isso aí, tamo junto. É o seguinte, meu amigo Donato, só continuando aqui, essa pergunta aqui que foi feita, que foi a primeira, estou dando uma olhada aqui novamente nessa primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Enfim, a primeira pergunta estava dizendo aí, organograma radial serve para deixar a empresa mais unida? Com certeza, tem que deixar a empresa mais unida. E numa empresa familiar, às vezes é tão difícil manter a união entre os familiares, é tão difícil que qualquer ferramenta que você possa usar que seja realmente eficiente e vai agregar valor com o organograma radial, vai ser bem-vinda numa empresa familiar. Porque o jogo de egos, de vaidades e de diferença entre os familiares, ela é uma coisa absurda. E o organograma radial faz com que os familiares participem mais do dia a dia na empresa, porque uma das principais queixas que eu vejo dos herdeiros de empresas familiares é o seguinte: eu não tenho voz aqui na empresa. Eu não tenho oportunidade de dar uma opinião.
eu não tenho oportunidade, e às vezes, quando eu tenho oportunidade de dar uma opinião, ninguém me ouve. Eu não tenho oportunidade de explicar. Quando eu dou uma opinião, o pessoal já é contra a minha opinião. Todo mundo bate de frente, não me deixam levar essa opinião até o final. Então, assim, é algo bastante interessante essa ferramenta do organograma radial, porque acaba um pouco com isso daí, ou pelo menos minimiza esses tipos de conflitos e dá mais voz e poder para as pessoas poderem falar e participarem mais de uma empresa, participarem mais das decisões. Tem algumas pessoas aqui entrando, como o Luiz Veloso, o Ricardo. Pessoal, Voltou. assistam aí, Ricardo, Luiz Veloso, vários outros aí assistam essa live, porque vocês podem colocar em prática na empresa de vocês. Então, é uma ótima ferramenta. Aproveitem. Cadê o meu amigo Donato? Tá aí, Donato? Tô aqui. Deu uma fugida Falhou um aí, pouquinho na mas tô imagem. aqui. Hoje voltou. Pois é, então, é isso. A próxima pergunta aqui era do Alan. O Alan falando aqui, uma empresa seria um sistema? Com certeza, né, Alan? Você aí que é um grande terapeuta e coach, tem até aí no nome do usuário do Instagram que você é um psicólogo e um coach, e dos grandes, por sinal. Cara, com certeza é um sistema, porque o que acontece numa área vai afetar as outras. Então, todas essas áreas da empresa precisam se unir, precisa criar uma sinergia entre vários desses departamentos, entre várias dessas áreas. E o organograma radial é uma ferramenta imprescindível para criar essa sinergia, para poder criar essa união entre as várias áreas. Porque uma das coisas que mais me incomodam, não somente em empresas familiares, mas em empresas em geral, e nas empresas familiares isso acontece, são os feudos. Todo mundo fica fechado nos seus feudos, nas suas ilhas, e o organograma radial vem um pouco para quebrar esses feudos e essas ilhas. Então, isso daí é uma coisa que eu acho bem interessante no organograma radial. E, às vezes, numa empresa familiar, cada funcionário puxa um membro de uma família para ser o líder do feudo. Aí tem clãs dentro da empresa, dentro da família. Diversos clãs se formam e um acaba lutando contra o outro por poder. Então, esses diferentes clãs que se formam numa empresa familiar, a gente tem que tomar muitíssimo cuidado. E as empresas que são multifamiliares têm ainda mais a tendência de formarem clãs. Então, realmente, ela é uma Sim. empresa, seria não, ela é um sistema que vem lá da teoria sistêmica, que a gente já aprendeu lá na administração, e com certeza a gente tem que ver a empresa sempre como um sistema. Tem alguma coisa aí a comentar sobre isso, Donato? A vantagem de que quando você tem vários clãs, né, por exemplo, é isso que eu falo. Primeiro, quando você constrói a alma do negócio ela tem que ser aceita por todos, né? Por todos que eu digo, presidente no nível mais alto, né? Então, quando você chega nesse consenso, que é o mais difícil, na verdade, o mais difícil do organograma radial é você implantar ele. Aí depois que você implanta ele e ele começa a exercer o seu poder, ele é uma ferramenta sistêmica também, porque ele trabalha as relações das pessoas. Então você honra a alma da empresa porque você aceita o que está escrito lá. E a vantagem do organograma radial é você trabalhar as relações. E uma coisa muito boa é que quando você trabalha a nível de estrutura horizontal, a ideia é você treinar as pessoas para que elas sejam primeiro líderes de si mesmos, aí depois ela pode ser líder de uma outra pessoa e depois pode ser líder de outros. Porque quando você tem uma estrutura, você fala assim, olha, você que nem aqui, por exemplo, vai no financeiro. Primeiro é contas a pagar, por exemplo. Quem entra aqui já tem, o correto é, né? Você tem um plano de ação para você vai ter uma função e você vai ter um plano onde vai estar escrito o que é desejado, o que é esperado por você e quais são os seus direitos também. Então você treina um colaborador, ele sabe qual é o propósito, missão, visão, valores, qual é a diferenciação da empresa. Então ele vai entender aquela pessoa que, do presidente ao faxineiro, se você perguntar o que a sua empresa faz, ele vai saber.
Como é que é? Donato, se você perguntar, ele vai saber? Repete aí, por favor. Porque, assim, dentro do organograma radial, como você trabalha de uma questão horizontal, a ideia do organograma radial é que tudo seja muito claro, muito explícito. Ah, sim, Então, sim. dessa forma, para cada função, você tem uma regra, você tem um programa do que é necessário, desejado e os direitos que esse colaborador tem. Então, dessa Perfeito. forma, o colaborador, e outra, você recebe uma cartilha com a missão, visão, valores e o propósito da alma do negócio. Então todo mundo sabe. Então vamos supor que você está entrando nessa empresa e o cara pergunta assim: o que isso aqui, o que essa empresa faz? Ele não vai falar, ah, vendemos sapato. Não, nós ajudamos o cliente a se. Opa, parece que falhou um pouquinho aí a imagem do nosso amigo Donato. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu acho que está aparecendo normalmente a minha imagem e o meu som para vocês, não é isso? Donato, falhou um pouquinho aí. Eu acho que as outras pessoas não ouviram. Então, é aí ou é aqui? É aqui que está ruim a internet? Donato, é você. Repete aí, faz um resumo disso daí que você falou, que eu acho que o pessoal não pegou, não. Falhou para você. Ah, tá. Por exemplo, uma pessoa entra numa loja de calçados, tá? E aí a pessoa pergunta assim, para um atendente, às vezes não é nem o que vendedor, mas é um outro atendente. O que Bem, está falhando de novo aí a internet do nosso convidado Donato. Vamos lá, o organograma radial ele traz uma outra visão. Antônio Legal, Donato, a internet não está, né, Luiz Veloso? É isso mesmo. Luiz Veloso, você que é de uma das empresas familiares de maior tradição do Rio de Janeiro, é uma grande ferramenta para você colocar em prática, viu? Já que vocês estão voltando ao mercado agora, é uma nova maneira de estruturar a empresa de vocês. Donato, não está funcionando direito não, cara. Eu vou continuando aqui. Vamos lá. Eu vou continuar. Não é isso, Veloso? Você está concordando aí nos comentários, né? Então vamos lá, pessoal. O organograma radial ele traz uma nova abordagem para uma empresa. É uma maneira da empresa pensar fora da caixa. É uma nova maneira dela olhar para a liderança da empresa. É um tipo de ferramenta que pouquíssimas empresas hoje conhecem no mercado. Então, uma empresa que conhecer vai se tornar um diferencial para ela diante dos concorrentes. Então, aproveite, coloque em prática esse organograma na sua empresa. Por isso que é importante você contar com um trabalho de consultor, de mentor na sua empresa, para poder trazer essas ideias diferenciadas para a sua organização, para saber como é que você pode largar à frente dos seus concorrentes. Então, isso daí é algo acima da média para ser implementado numa empresa e não é qualquer organização que consegue ter uma ideia dessa de uma ferramenta maravilhosa como essa. Vamos lá, Donato, tenta explicar aí novamente para o pessoal que a tua internet é que está falhando, não é a minha, não. Está falhando novamente. Voltou, né? Sursuleima está falando, aí vai e volta a internet dele. Vamos lá. Um outro tópico que eu ia conversar com o Donato é o seguinte. Não, eu lembrei de outra coisa. Eu lembrei aí a Sursulema acabou de colocar um comentário, eu lembrei de outra pergunta dela. Ela perguntou se a ferramenta pode ser implementada tanto para pequena, para média ou para grande empresa. Com certeza, o organograma radial ele pode ser implementado por qualquer empresa, independentemente do porte do segmento. Agora, desde que você tome alguns cuidados e você coloque, adapte essa ferramenta de acordo com as particularidades da organização. Não tem esse negócio, não. É lógico que numa grande empresa você vai ter uma complexidade maior. Agora, imagina uma empresa que já começa nessa cultura, já começa nesse organograma. Fala, Donato. Por exemplo, aqui eu coloco 4 partes porque eu trabalho com pequenas empresas, né? Pequenos negócios. Isso. Então, a partir da alma do negócio, você pode trabalhar nesse primeiro círculo, é a diretoria. Então, aqui você pode colocar mais diretorias. Aqui só tem 4. Você pode colocar 6, 8, entendeu? E aí, a partir do último círculo, é onde tem os outros departamentos, que é quando você todos os outros departamentos da empresa.
Então, aqui, no segundo anel, você pode colocar quantos departamentos você queira, quantos diretores você queira. E para responder uma das perguntas aí dos nossos ouvintes, a gente pode dizer, e uma das perguntas da nossa audiência, a gente pode dizer que, estava até falando isso quando a tua internet falhou, a gente pode implementar essa ferramenta em qualquer porte de empresa, pequena, média ou grande, não tem dessa, né? E se uma empresa começar já nesse organograma, melhor ainda. Muito melhor. Na verdade, a transição desse organograma, do vertical para o radial, ele é um pouco difícil, não porque o organograma radial é difícil, é porque as pessoas não entenderam o organograma vertical. Então, a dificuldade de implantar essa ferramenta não é que ela é complicada, é que as pessoas têm uma má visão do organograma, porque eles entendem que o organograma dos antigos é aquela coisa de ficar recebendo ordens, entendeu? E como você disse antes, até não sei se passou, esse organograma, ele precisa ser implantado através de uma consultoria, tá? Você sabe, né? Você sabe muito bem, né? Porque as particularidades as pessoas não conseguem... não é real para pessoas. Por mais que pode ter um cara, pode ter um PhD em economia dentro da empresa, mas essa ideia, ela é uma ideia, como que eu posso? É mais sistêmica, né? E ela é uma ideia mais ampla. Então, realmente precisa ter um trabalho de uma consultoria para implementar isso, mas não é difícil, não. Ele é bem fácil. Depois que você começa a usar, as pessoas amam. E as pessoas se reconhecem. Agora, o organograma radial ele é muito fácil de você elaborar, de você transmitir essa mensagem para os seus colaboradores. Agora, realmente, para agregar valor, para ter um impacto, para trazer resultados, você tem que trazer alguém de fora. Porque parece que quando você traz alguém de fora, as pessoas podem diminuir a resistência à mudança delas, principalmente numa empresa familiar. Vamos lá. Se for um filho de um dono que traz o organograma radial, trazer uma ideia dessa, o irmão dele, que a gente não sabe, numa empresa aqui hipotética, como é o relacionamento dos dois, os funcionários que estão do lado daquele irmão vai ser contra a ideia desse irmão. Então, assim, Sim. Agora, se traz uma ideia de alguém de fora, os dois já vão receber com outros olhos, a resistência já diminui. E a gente já entra no nosso outro tópico, não é isso, Donato? Como vencer a resistência a mudanças numa empresa familiar para implementação do organograma radial? Uma maneira de diminuir a resistência é essa, contratar uma mentoria ou então uma consultoria para poder ajudar o empresário a colocar isso em prática. Não é isso? Essencial. E mostrar que o organograma radial ele é imparcial, ele não vem para defender o lado A e o lado B da família. Ele vem para colocar a empresa acima dos interesses da família. E não ao contrário, a família acima dos interesses da empresa, que seria errado de fazer isso. O que você tem a acrescentar aí, Donato? Sobre como a ideia A ideia mais difícil para passar para os diretores é que no organograma radial, as pessoas estão para servir a alma do negócio. E não ao contrário. Só que você sabe, né, Antônio? Você tem que ir com aquele jeitinho, você tem que dar fazer 1000 parábolas e mostrar isso que você falou, de que realmente o organograma ele veio para realmente somar e trazer nova luz para a empresa. Então, o que eu normalmente faço, né, cá entre nós, contando aqui um segredinho, quando eu tenho uma reunião com o presidente, e eu vou até o segundo escalão, né? Eu tenho uma reunião com todo mundo e eu fico anotando quais são os anseios, quais são os desejos, qual a ferramenta de troca, né? Porque todo mundo tem a sua ferramenta de troca. Então, o que o cara espera receber do organograma para poder apoiar o organograma. Então, isso é a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma entrevista com as pessoas. Eu faço ali, né, fico anotando, tal, depois eu faço um compilamento, né, eu chego no escritório, aí eu vejo essas questões. Porque instalar um organograma numa empresa é uma negociação. E aí depois, só que você não pode deixar de ter a ideia central, que é realmente a alma do negócio.
E aí, conforme as pessoas... Vai usando o organograma, porque eu implanto ele em 3 fases, né? Eu, pelo menos, implanto ele em 3 fases. Na fase 1, ela é muito suave. Trabalho muita troca. Na fase 2, as pessoas começam a sentir o gostinho e querem mais. Aí sim, na fase 3, aí você vem com realmente toda a implementação, você vem com os programas, inclusive cada diretor, ele tem o que é esperado e desejado dele. Porque a ideia do organograma radial é que o colaborador sirva a alma da empresa. Pode parecer meio místico isso, mas não é. A alma da empresa é a forma, é aquilo, é a primeira coisa que um cliente vê na empresa. Ele vê a alma da empresa e ele compra pela alma da empresa e não pelo produto. Isso, com certeza. Outra maneira de reduzir resistência a mudanças. O que a gente poderia falar exatamente de diminuir a resistência a mudanças? A gente começar o organograma radial, por exemplo, de cima, começar de baixo, ganhar o chão de fábrica, fazer primeiro com a gerência, com a alta cúpula. O que tu fala sobre isso, Donato? As pessoas de baixo não querem nem saber de nada. É só... Não deixa de ser verdadeiro isso. Então, eles estão poucos... Agora, os mais interessados são a nível de diretoria, porque eles ficam assim, pô, vai mexer no meu queijo. Você entendeu? Por isso que a entrevista, em que você saber o que é esperado deles, né? No que você... Qual a ferramenta de troca, né? Qual a moeda, não é a ferramenta? Qual a moeda de troca que o diretor quer para isso? Então, porque é uma coisa muito nova e mexe com toda a estrutura. Então, é por isso que eu implanto em 3 etapas. Né? A primeira etapa, muito mais suave. Começo principalmente com o presidente, porque tem que conter a ideia dele. A segunda etapa já também trabalha mais os diretores. E a terceira etapa, depois que a presidência e a diretoria aceita... Aí a internet do nosso amigo Donato. E aí depois você faz uma reunião. Hã? Pronto, pode concluir. Voltou. Falhou, mas voltou rápido. Travou aí ou não? Concluir. Travou, mas já voltou rápido. Pode concluir, Donato. Ok. Aí Donato. você faz tratamentos e aí sim o presidente vem e inaugura, quebra-chão no mercado para navegar aí de vento em popa. Vamos lá. Quais são as diferenças, Donato, de um organograma radial de uma empresa familiar para uma empresa não familiar? Que aqui na live a gente com certeza deve ter alguém que está nos assistindo aí, que é de empresa não familiar. Lembrando, pessoal, continuem apertando aí no aviãozinho, aqui na parte inferior do vídeo para compartilhar essa live com várias pessoas. Fiquem clicando aí no coraçãozinho que tem no canto direito inferior também, para impulsionar essa live. Enfim, a diferença do organograma radial da empresa familiar para a empresa não familiar. A principal diferença é que na empresa familiar a gente tem um stakeholder, que é a família, que na empresa não familiar a gente não tem. E a gente, para fazer o organograma radial, a gente precisa levar em consideração principalmente os interesses desse stakeholder. Porque quando a gente chega numa empresa, a gente nunca sabe se o que a empresa quer priorizar é de fato a empresa ou é a família. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo numa empresa familiar. E logo no início, ficar avaliando quem são as fontes de poder dentro de uma empresa, para levar o organograma radial para essas pessoas, para poder formar esses líderes defensores do organograma radial. Porque senão a ferramenta ela perde a sustentabilidade rapidamente e a resistência aumenta. Então, essa daí é uma das principais diferenças para implementar o organograma radial numa empresa familiar para uma não familiar. O que você acha, Donato? Realmente, você tem que ver, como eu disse para você, né, quais são as influências que são externas, né? Principalmente, né, os interessados. Você olha para
todos eles e contempla todos eles, vai ter um organograma bem complicado. Então, realmente, a ideia é você matrizar as coisas. Você falar assim, vamos aqui compilar a ideia do presidente. Então, qualquer coisa, você fala assim, olha, a alma do negócio, ele é a forma de pensar do dono, do pai, ou aquele que é o presidente. Então, porque assim, as pessoas já aceitam essa liderança. Porque, olha uma coisa interessante, o programa radial, ele vai virar uma liderança. Ele vai virar um líder dentro da empresa. Porque ele vai realmente ajudar as pessoas a cumprirem propósitos. Porque a ideia do organograma radial é ele ser vivo. Ele não é um negócio estampado na parede igual esse daqui. Por isso que ele chama de radial, porque ele irradia. Ele é realmente por isso que eu coloco aqui como alma do negócio. Então ele tem que irradiar. E para que isso aconteça, você tem que ter um guardião. E o guardião do organograma é o presidente da empresa. Por quê? Porque é a própria alma dele, é a própria maneira dele de pensar, que já existe dentro da empresa, tá? Não é nada surreal. Já existe, você só compila ela. Você só escreve. Escreve, as pessoas começam a pensar, a ver como a cabeça dele pensa, e como na PNL nós fazemos isso, a gente começa a modelar a ideia do dono. Então, a vantagem do organograma radial para uma empresa, principalmente uma empresa familiar, multifamiliar, quer dizer, é que você consegue colocar no eixo da empresa, do negócio, uma forma de pensar, que é do presidente. E quando você escreve isso, por isso que precisa de um consultor, porque a forma como você escreve, as palavras que você coloca, cada expressão, ela tem que ter uma contextualização emocional, senão não é comprada. Porque a gente não compra, não é racional. Olha, você tem que chegar às 8 horas da manhã. Não. Sabe? Que bom seria a empresa contar com você às 8 horas da manhã. Então, é um outro... É por isso que precisa... É quase psicológico a história. É fácil? Não, não é. Depois que colocou... Por exemplo, agora na questão da crise. Se uma empresa radial, se uma empresa que tem um organograma radial, em que todos os colaboradores entendem qual é a alma do negócio, eles estão juntos. Eu vou reduzir meu salário aqui por 50%. Porque o que eles querem não é ver o salário deles, eles não querem ver o emprego deles, eles querem que a alma da empresa continue. É como se fosse o time de futebol. Você entendeu? É como se fosse o time, porque um time de futebol não estão nem aí o presidente. Eu não quero saber quem é o presidente. O jogador entra, sai, mas o que fica é a camisa, sabe? É o distintivo. Então, esse amor que eles têm pelo clube. E muitas vezes, numa empresa familiar, as pessoas têm esse amor pelo presidente. Aí o que acontece quando o presidente sai? Na boa, tem uma decepção. A palavra correta é decepção. Por quê? Porque aquilo que eu tanto amava saiu. Então, a ideia da empresa, do organograma radial, é você criar a alma do negócio. Criando a alma do negócio, não importa quem seja o presidente, não importa quem sejam os diretores. A empresa perpetua. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a se relacionar emocionalmente com a alma da empresa, com a alma do negócio, e não com o presidente. Entendeu? Aí, beleza. Donato, você falou uma palavra logo aí no início da sua fala, nessa parte, que é uma das palavras mais importantes em empresas familiares, que é emoção. Numa empresa familiar, as emoções, exatamente isso, Luiz Veloso, a paixão. As emoções predominam sobre a razão. Quer queira ou quer não. Sim. Mas está errado. Não importa, é o que predomina.
fato é diferente de opinião. E esse é um fato e a gente tem que trabalhar de acordo com os fatos. Em uma das lives aqui eu contei uma história que teve uma vez um funcionário de uma empresa familiar que ele reclamou comigo. No caso, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu chego, vou direto lá para minha sala, trabalho pra caramba e eu não ganhei a promoção, papai não me deu a promoção que eu gostaria tanto, não me deu o cargo, eu acho isso injusto. Aí eu falei para ele, vem cá, você está me dizendo que você vive fechado no seu departamento. Aí ele disse, eu vivo. Tá, e quando é que você sai para se relacionar? Quando é que você sai para criar conexão, empatia com as outras pessoas? Ah, não, para mim isso é perda de tempo. Não, não é perda de tempo. Se a tua empresa faz infinitas reuniões e você é chamado para essas infinitas reuniões, você tem que ir. Se a tua empresa, o relacionamento é extremamente importante para ganhar uma promoção, então te relaciona. É assim que funciona. E tem empresas não familiares, algumas, que também funcionam desse jeito. Então, assim, você tem que dançar conforme a música. Você não vai mudar sozinho a sua empresa familiar. Numa empresa familiar, os relacionamentos são extremamente importantes, íntimos e profundos e complexos. Então, aquelas pessoas que são extremamente racionais, hiperracionais, melhor dizendo, racional não tem como não ser. Todos nós seres humanos, obviamente, nós somos. Estou falando das pessoas que são hiperracionais, acima da média. Ainda bem. Ainda bem. Elas não conseguem entender isso de cara quando eu falo. Então, no meu trabalho de mentoria, eu explico melhor, com outras palavras, usando vários exemplos que eles dialogando, debatendo de maneira saudável com a pessoa para ela entender. Porque nas empresas familiares, emoção predomina sobre a razão, não tem como. E de vez em quando aí a gente se tem empresa multifamiliar. E eu estou percebendo aqui para as pessoas que estão entrando na live de hoje, a maioria aí, 90%, não assistiu as outras lives dessa minha semana de live. Inclusive, eu estou feliz que outras pessoas estão aparecendo aí. O que é empresa multifamiliar? Empresa multifamiliar significa empresa onde tem 2 ou mais sócios, eles não são parentes entre si, mas cada sócio coloca filho, sobrinho, neto, vários familiares, aí se torna uma empresa multifamiliar, porque é de 2 ou mais famílias. Não é uma empresa familiar tradicional, que é só de uma família. Então, numa empresa multifamiliar, você tem que tomar muito cuidado. Então, assim, quando a gente chega numa empresa familiar para vender um trabalho desse de organograma radial, a gente tem que vender para cada família. É como se a gente estivesse vendendo às vezes parece que é como se a gente estivesse vendendo para diferentes empresas. Porque cada família parece que é um caminho diferente para a empresa. E pensa de uma forma Eles diferente. olham a empresa Parece de uma forma... cada... Eles têm um sentimento pela empresa diferente, que parece que eles estão falando de outra empresa, né? Exatamente. É uma coisa assim que escutando a gente é bizarro, mas para a gente que trabalha com empresa... O Donato também vem de empresa familiar, o pai dele tem empresa familiar, o Vênio. A gente trabalha para outras empresas familiares, para a gente isso é extremamente comum. Numa empresa multifamiliar, se às vezes numa empresa familiar isso acontece, filho vê a empresa totalmente diferente do pai. E parece que os dois trabalham em empresas diferentes. Imagina numa empresa multifamiliar. Tudo se multiplica numa empresa multifamiliar em termos de complexidade. Essa é a ideia principal, Antônio, do organograma, quando você cria a alma da empresa, a alma do negócio. Quando você cria a alma, aí você começa a apresentar essa alma para todo mundo, aí o pessoal começa a gostar da empresa de uma nova forma. É como se você quase ressignificasse aquela empresa, principalmente para os filhos e netos. Porque a nível de empresa familiar, os colaboradores, lógico, são importantes, mas cada um tem um significado. Porque para cada um, a relação pai com o negócio, com a empresa, que fez às vezes faltar no aniversário dele, assistir o futebol dele, ele tem uma conotação diferente. Uma conotação não, né? É uma conotação mesmo emocional diferente. Estou tendo um problema aí com o vizinho. Então, quando você consegue ressignificar a alma do negócio de uma forma em que essa alma ela é construída e desenhada como se fosse uma pessoa, né, uma entidade viva, e todo mundo começa a olhar para essa alma do negócio, aí então as pessoas começam a ter relações diferentes, e diferentes do que tinha antes, e isso ajuda psicologicamente a pessoa a começar a amar o negócio, a empresa que às vezes antes não amava.
porque ela ficou presa, às vezes, num problema que o pai dele causou por causa do negócio. Não sei se eu consegui explicar ou compliquei. Não, com certeza. Vamos começar. A gente está chegando na última parte da nossa live. Eu queria comentar o que a Sursulene escreveu. Mesmo se o líder não estiver, todos continuam caminhando. É essa que é a intenção. A intenção é fazer a empresa ser autogerenciável. Gente, isso é importantíssimo que eu vou falar agora. Uma empresa autogerenciável é aquela empresa que não depende da presença constante do dono na organização para funcionar. Porque às vezes a empresa, o cara tem um sonho de abrir uma empresa, aí ele abre a empresa, só que a empresa se torna o fardo da vida dele. A empresa traz estresse para o cara, em vez de trazer alegria e realização de sonho. Ele precisa estar constantemente na empresa. O cara trabalha 16 horas por dia, em média. Então, uma empresa autogerenciável é justamente isso, que a empresa possa caminhar com as próprias pernas, ela possa trabalhar de uma maneira que o dono possa ir lá, inclusive, de vez em quando na empresa dele, para dar um apoio, para fazer uma supervisão, mas sem depender excessivamente da presença dele. E o organograma radial é uma das ferramentas que ajudam para a empresa alcançar esse nível de alta performance, de ser autogerenciável. Vamos finalizar então, Donato? Vamos! Vamos começar a finalizar. Pessoal, eu vou oferecer para 3 pessoas apenas, porque estão assistindo essa live. Eu não tenho muitos horários disponíveis mais na minha agenda, então eu vou oferecer para 3 pessoas que estão assistindo nessa live 3 vagas para a minha sessão experimental de mentoria para empresas familiares. Legal. Totalmente gratuita. Me manda uma mensagem aí no direct do Instagram, assim que essa live terminar, até meia-noite do horário de hoje. Ou então me manda um WhatsApp, eu vou deixar meu número do WhatsApp aqui. Eu também tenho um grupo gratuito no WhatsApp sobre empresas familiares, onde eu publico conteúdo todos os dias lá e tiro dúvidas dos empresários. Então, quem quiser entrar também nesse grupo do WhatsApp, fica à vontade para me enviar. Donato, fique à vontade aí para fazer suas considerações finais sobre o conteúdo, sobre você. Fica à vontade aí. Antônio, olha, muito obrigado aí de participar. Eu adoro, eu amo realmente falar, né, de gestão. E é uma ferramenta difícil de se implantar. Ela precisa ser bastante trabalhada, primeiro na cabeça dos diretores, do presidente, mas depois que você trabalha com ela, realmente qualquer coisa que você vai implementar na empresa fica mais fácil. E eu fico muito feliz, né, porque com os resultados da ferramenta. Então, eu fiquei muito feliz em poder estar falando sobre isso. Obrigado. Valeu a todo mundo aí. E se você tiver uma vaga ainda disponível, né, a gente conversa, porque mentoria, eu acho que realmente é tudo na vida, né, principalmente para os nossos negócios. Você falou antes, né, da nossa live de hoje, que todas as minhas lives dessa semana, essa série de 7 lives seguidas, todas elas tinham alguma relação entre si. E realmente, por exemplo, você citou aí a palavra negociação. Negociação é o tema da live de amanhã. Técnicas de negociação nas empresas familiares. A gente falou bastante de cultura aí, principalmente você, né? Cultura foi o tema da live de segunda-feira. Porque quando você leva uma ferramenta dessa que é muito diferenciada, que vai abrir a mente das pessoas, você vai mudar a cultura da empresa. Você vai mudar o jeito de funcionar da empresa. Você vai levar ideias revolucionárias para a tua empresa. E mudança de cultura você não faz de uma hora para outra. Você tem que fazer de uma forma cuidadosa. Você tem que fazer através de um passo a passo. E numa empresa familiar, como a gente já foi conversando durante essa semana, existem 2 culturas. A cultura empresarial e a cultura familiar. O consultor, você não pode contratar qualquer consultor e mentor para sua empresa familiar, porque ele precisa entender dessas 2 culturas, que existe a cultura empresarial e a cultura familiar. Eu já vivenciei cases de executivos que não se adaptaram à empresa familiar porque eles não conseguiram entender como funcionava a dinâmica da cultura familiar, que é muito diferente da dinâmica da cultura empresarial. E cultura é uma das principais fontes de vantagens competitivas no mundo de hoje. Você compra um produto, você pega o produto, você abre e vê como ele é feito, tenta fabricar um produto igual ou até melhor. Agora, cultura, você não copia. É muito difícil, é algo intangível, é muito subjetivo. Você tem que criar sua própria cultura. Como é que você vai criar sua própria cultura?
Uma das maneiras de você criar sua própria cultura é começar através dessa ferramenta do organograma radial. É por isso que eu convidei o Donato, é por isso que a gente está falando sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância para se usar em qualquer mentoria e consultoria. Não é isso, Donato? Sim. Vamos começar a É encerrar, a base então. de tudo, né? Ela é a base de tudo. Depois que você implementou isso, cara, é uma maravilha. Tudo flui, tudo anda. Se uma empresa está travada, ela não tem um organograma, ela não tem uma forma de agir que todos conheçam. É interessante que às vezes, né, já aconteceu contigo, com certeza, né? Você entra num departamento, na hora que você sai, vai no outro, parece que você está em outra empresa também, né? Porque parece que são duas empresas dentro de uma. Então, quando você Cara, coloca o organograma radial... Hã? Eu falo muito isso, parecem culturas diferentes. Você fala, pô, será que eu saí para... Será que aqui é outra empresa dentro, né? Então, mas quando você coloca o organograma radial, isso, a cultura, mas veja, a cultura da empresa, a alma do negócio, ela vai mudando. Então, mas a coisa mais difícil é você começar. Depois que você começou, você vai ajustando. Mas quando ajusta, todo mundo sabe o que é. E aí as pessoas até falam assim, pô, às vezes falam assim, o pessoal mais de chão de fábrica, eles falam assim, porque eu gosto de conversar com eles, porque eles, né, você pega um monte de coisa. Ele fala, nem que eles falam bem assim, não sabe explicar por quê, né? Só fala assim, como é que o negócio está melhorando? E eu tenho certeza que vai ser muito positivo se o pessoal colocar o organograma radial nas suas empresas. Pessoal, me mandem logo uma mensagem aí no WhatsApp agora. Eu já coloquei meu número aí, ou então pelo direct do Instagram. Vamos proteger sua empresa familiar dessa crise econômica, aí, dessa crise aí de saúde pública, melhor dizendo, que a gente está vivendo. Antes era a crise econômica, agora já são os dois, né, na verdade. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado por terem vindo. E, Donato, obrigado aí pelo convite. Eu gostei muito aí do nosso papo sobre essa ferramenta maravilhosa. Um beijo no coração de todo mundo. Beleza, Renato? Obrigadão, então, de coração. Valeu mesmo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até amanhã. 9 horas amanhã, outra live. Negociação em empresas familiares. Opa, é nóis.